Esse aí são fotos do MV Brasil, tá? Que eu pedi para ele passar, só que ele está tendo dificuldade porque parece que o controle não está respondendo. São atos que foram feitos, atos patrióticos que foram feitos no Rio de Janeiro, muito antes desse início de Revolução Brasileira que vem acontecendo aqui no nosso país, desde o dia 15 de março do ano passado. E o que a mídia faz, gente, basicamente, como disse o professor Rui Nogueira, tudo que eu vou falar aqui são conhecimentos que eu aprendi em conversa com patriotas de todo o Brasil nesses anos, desde o ano 2000, e também são informações que têm como base teórica vários autores que eu venho estudando, como, por exemplo, o Armindo Abreu, que escreveu O Poder Secreto, Bautista Vidal, bem conhecido, o movimento EIR, com o Lourenço Carrasco, a Auditoria Cidadã, com a professora Maria Lúcia Fatorelli, tá? Professor Rui Nogueira. Então, tem toda uma série de estudo técnico para dar um embasamento para essa nossa apresentação, tá? E a política do quero-quero, na verdade, é uma política, volta lá no pássaro, por favor, é a política que a mídia usa para distrair a população brasileira, porque esse pássaro, quando alguém se aproxima do ninho dele, ele voa para longe do ninho, começa a fazer um monte de barulho, distraindo a atenção das pessoas em relação ao que interessa, do predador em relação ao que interessa, que é o ninho desse pássaro. E a mídia faz isso. Eles não querem que a gente saiba a verdade. A verdade como essa aqui, ó. O que é isso aqui? Pode passar a próxima. Isso aqui é uma pedra de quartzo, gente. E além de fazer objetos de ornamentação e pedras holísticas, para que serve o quartzo, na essência? Para quê? O que tem aqui dentro que é tão valioso? Silício? Não, o pessoal não leva um novo. Isso. O que tem aqui de tão valioso? Silício? Já ouviram falar do Vale do Silício na Califórnia? O vale é deles, mas provavelmente o silício é nosso, porque o quartzo de boa qualidade, grande parte dele, 50% dele aproximadamente, está no Brasil. E um engenheiro da Petrobras me informou que para cada quilo de quartzo de boa qualidade, tira-se até 100 gramas de silício puro. E com 100 gramas de silício puro, gente, as corporações transnacionais conseguem fazer até 250 microprocessadores eletrônicos, que é o cérebro do computador. Doutor Ribas, eu gostaria de poder doar essa pedra para a UND, para que fique na sede dela. Eu gostaria de poder entregá-lo. Tá? Fique na sede do... Tá? Entregar para o presidente. Isso. Pois não. Está na sede. Isso aqui, gente, o que é? O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Outro pedacinho do território nacional. Isso aqui é uma pedra de hematita polida. Para que serve, gente? Para que serve? Daqui se tira 600 quilos de ferro, de cada tonelada do minério de ferro. Tá? Para que serve? Tudo, serve para tudo. Aço, automóveis, ferro, avião, serve para tudo. E pode passar, por favor. Quando a gente quando a gente compra um carro de uma corporação transnacional, um carro importado, por exemplo, quando se paga por um carro importado R$100 mil, nós temos que entregar, já que a hematita custa cerca de $100, esse é o número que eu vi, né, na minha última observação, $100 a tonelada, nós temos que entregar até 50 toneladas de minério de ferro para pagar por um automóvel importado que as corporações transnacionais fazem com o nosso minério. Por favor, amigo. Tá. Pode passar. Pode passar, por favor. Professor Ribas, eu não consegui o nióbio,
tá? Eu não consegui o NIOB em Natura, mas aí tá. Eu não vou falar do NIOB por causa do tempo que eu vou ter que acelerar, mas o professor Ribas é um grande herói em defesa do NIOB nacional, porque o senhor salvou uma mina, não foi? O senhor salvou uma mina e conseguiu fazer com que as Forças Armadas fossem para lá, se deslocassem para lá e mantivesse a reserva intacta até hoje. Qual o nome da mina, professor? São Gabriel da Cachoeira. Então, como o senhor já fala muito do NIOB, eu vou passar adiante, por favor. Mas o pior não é isso, gente. A pior coisa que existe no Brasil é o sistema de dívidas. Tá? Sistema de dívidas que é muito bem explicado pela professora Maria Fatorelli na Auditoria Cidadã. De um PIB de 6 trilhões de reais, tá? O governo federal, esse ano, vai arrecadar 2,4 trilhões de impostos. E ele vai destinar, passa o próximo quadro, por favor, ele vai destinar essas receitas, eu aumentei esse aqui porque dá para ver melhor. Ele vai destinar 21% para a Previdência Social, 10% para os estados e municípios, e o resto você não consegue nem ver. Ué. É tão pequeno que nem se consegue ver. E tem uma coisa, ele só mantém 10% nos estados e municípios e 20% na Previdência porque é constitucional. Tá? Porque a Constituição garante a Previdência Social. Garante. E eles estão querendo fazer uma reforma na Previdência para acabar com isso, porque eles não querem nem dividir nada com o povo. Eles querem tudo para eles. Agora, para saldar juros, serviços, abatimentos, rolagem da dívida interna, das dívidas interna e externa do Brasil, eles entregam 45% de tudo que o governo federal arrecada. Isso é um absurdo. Estava falando aqui com o general que as receitas totais das Forças Armadas do Brasil, todas as 3 forças, todas as receitas representam apenas 2,58% do orçamento federal. Ou seja, juros e amortizações para banqueiros representa algo em torno de 18 vezes mais do que é destinado às Forças Armadas. Quer dizer, nós não estamos num Estado democrático de direito. Não existe normalidade no Brasil. É isso que eu estava tentando falar aqui com o general. E aqui na questão do Estado-município, vocês lembram que na década de 90, o governo se tornou credor dos estados. A dívida de todos os estados passou para o controle do governo federal. Vocês lembram disso? Lembra disso? Por quê? Porque o banco dos estados, todos os estados que tinham banco foram privatizados. Só que havia um rombo enorme em todos os bancos. O governo federal assumiu esse rombo, saneou os bancos e entregou os bancos absolutamente intactos, com todo o seu patrimônio, às corporações nacionais e transnacionais, para o controle delas. Tá? E se tornou agiota dos estados. Os juros que ele cobra dos estados é um absurdo. O estado do Paraná, por exemplo, já pagou essa dívida 3 vezes e hoje deve 10 vezes mais do que era a dívida no passado, na origem dessa dívida, quando a dívida do estado do Paraná passou para o controle do governo federal. E alguns estados estão chegando ao absurdo de pegar dinheiro com Banco Internacional a juro quase zero para saldar a dívida com o governo federal, para fugir da agiotagem do governo federal, para conseguir sanear suas contas e fazer seus investimentos necessários. Tá? E isso se dá porque a Constituição Federal, nos artigos 157 e 158, trata do assunto repartição de receitas. Então, o governo federal é obrigado a destinar esses 10% para os estados e municípios. E a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, é uma balela. É uma grande balela. Por quê? Porque começa no artigo 164, que proibiu o Banco Central de financiar o governo federal. O Banco Central não pode dar dinheiro para o governo federal a custo zero, para obrigá-lo a pegar com os bancos. Isso é um absurdo, chega a ser inacreditável. Artigo 164, para quem quiser conferir. E o artigo 166, no inciso 2, a linha B,
ele tem umas emendas lá que proíbe o governo federal de criar emendas extras para cobrir determinadas despesas, com exceção de serviços da dívida. Então, o governo federal pode criar emendas ou projeto de lei para cobrir juros de dívidas, mas não pode criar emendas para fazer determinados investimentos, se não disser de onde vai vir a origem dos recursos. Tá? E o artigo 92, também é muito infame. O artigo 192, ele restringia as taxas de juros do Brasil a 12%. O Congresso Nacional tirou esse artigo da Constituição. É inacreditável, são inimigos infiltrados dentro do Brasil. E nós precisamos entender isso. E aqui está quando o Fernando Henrique assumiu o governo na era do Itamar Franco, a dívida interna do Brasil, era de 30 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu do ministro e foi presidente, a dívida era de 60 bi de reais. No final do governo Fernando Henrique, ela chegou a 687 bilhões de reais. E no final da era Lula, quase 1,6 trilhão de reais. Tá? Então, a dívida interna saiu de 30 bilhões de reais a 1,6 trilhão de reais. Tá? Por favor. E com isso nós chegamos ao ano de 2015, com uma dívida interna, depois da era Dilma, de 4 trilhões de reais, quase lá, e uma dívida externa, que era de 220 bilhões no início do governo Lula, agora chega a 545 bilhões de dólares. Mais do que duplicou na era PT. E ele ainda diz que pagou a dívida. Vocês lembram disso? Ele foi a público dizendo que pagou a dívida. Isso é um absurdo, é uma grande mentira. E teve gente com curso universitário, até mestrado e doutorado, que acreditou nessa balela. FMI não é banco. FMI é uma agência de seguros. Vários países se juntam, botam dinheiro na mesa. Quando um país tem dificuldade de pagar a dívida, os serviços de sua dívida, eles vão lá, pegam esse dinheiro, pagam os juros da vida. Não estou falando investimento, nem hospital, nem saúde, nem educação. Estou falando juros de dívida. O FMI só corre só para pagar juros. Bota esse dinheiro na mesa para pagar juros para o banqueiro e esse dinheiro se soma ao montante total da dívida daquele país. FMI não é banco, é agência de seguros. De quanto era a dívida com o FMI? 15 bilhões de reais. Ele pagou a dívida, mas emitiu o título, transformou isso em título da dívida externa a 16% ao ano e elevou a dívida externa para 4 trilhões de reais. É isso que está acontecendo no Brasil. Tá? Por favor, amigo. Vou dar uma acelerada aqui. Em 2003, nós fizemos uma campanha no Rio de Janeiro, em 2003, no governo Lula, e já estávamos acusando esses crimes contra a nação brasileira. E a sangria era de 250 bilhões na época, no Rio de Janeiro. Hoje é de 1 trilhão de reais. É o que se perde de receita anualmente com o serviço da dívida no país. 1 trilhão de reais. O que daria para fazer com esse dinheiro, meu Deus? Por favor. O FHC, em 8 anos de governo, pagou 2 trilhões de reais de juros, de serviço da dívida. 2 trilhões. E lá no início do governo dele, toda a dívida interna era de 60 bilhões. E ele já pagou 2 trilhões de reais de dívida. E na era Lula, em 8 anos, ele pagou 4 trilhões e 766 bilhões de reais. É inacreditável. No início do governo Lula, toda a dívida interna era de 687 bilhões de reais. Isso é um crime de lesa pátria, não tem nada, as instituições não estão funcionando no Brasil. Isso é crime de lesa pátria. Se aquele general entendesse isso, meu nobre amigo general, eu tenho certeza que ele vai voltar hoje, ele vai amanhecer na caserna, se ele ainda não é aposentado, e vai repensar as afirmativas do comandante do Exército quando diz que as instituições estão funcionando de forma legal no Brasil. Por favor. Outro dia eu estava assistindo um documentário, e nesse documentário tinha um helicóptero, um repórter dos Estados Unidos, sobrevoando Dubai, sobrevoando a cidade de Dubai, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda,
E o repórter perguntou ao sheik que estava no helicóptero de luxo, que parecia um disco voador, quanto tem de dinheiro aí em Dubai? Quanto vocês gastaram para construir isso? Fala aqui para mim, fala aqui para mim. Ele balançou, mas falou, 300 bilhões de dólares. Gente, eles construíram toda Dubai, toda a estrutura, toda aquela beleza daquela cidade do futuro, com 300 bilhões de dólares. Quanto a gente paga de juros de serviço da dívida agora, de serviço da dívida? R$1 trilhão. Quanto dá isso? Quanto dá isso? Hã? Pois é, mas quando era na época desse documentário era R$2 o dólar. Tá? Naquele tempo, quando que eu assisti esse documentário, dava para fazer 2 Dubais por ano no Brasil. E agora dá para fazer 1,3 Dubai todo ano no Brasil. Quem é rico aqui? Quem é o país rico? Me fala, então eu não aceito chamar o Brasil de país pobre ou atrasado, eu não aceito isso. Isso é propaganda enganosa que foi inserida na cabeça das pessoas, inclusive de intelectuais, de acadêmicos, porque a mente dela, de grande parte da sociedade brasileira foi contaminada por uma psicologia derrotista, que é uma ficção. Por favor, meu amigo. O Banco Central, funções do Banco Central. O Banco Central é público ainda, mas se comporta como se fosse privado. Ele não cumpre com as suas funções. Quais são as funções do Banco Central? Regular taxa de juros e emitir moedas para desenvolver o desenvolvimento do Brasil. E ele faz o contrário. Ele aumenta a taxa de juros, enxuga a economia, limitando o volume de moeda circulante no país a 5%. Ou seja, a moeda que circula no país representa apenas 5% do PIB. Meu amigo, em qualquer país avançado, economicamente um pouco menos apertado, arrochado pelo sistema, é 40%, é 35% a 40% o montante de moeda circulante no país. E a doutora Fatorelli, ela fala isso aqui também nesse livro. É importante vocês acompanharem a auditoria de Cidadã. Ela é um pouco vermelha, tá? Tem nuances vermelhas, mas isso para mim agora não importa. Tá? E como é que ele faz isso, doutor Ribas? Como é que ele faz isso, patriotas? Como o Banco Central faz isso? Ele vai lá no caixa do banco, tem aquela dinheirama dos juros, dos 400% de juros que ele recolheu da população, das empresas que pagam juro absurdo, juros do governo, ele está com aquele montão de dinheiro. O governo federal fala, não joga na economia, porque isso vai causar inflação. Não joga na economia, ele recolhe esse dinheiro todo do caixa do banco e não deixa o banco emprestar. E emite títulos para o banco. Isso é mais uma maneira de fazer. A doutora Fatorelli identificou de 12 a 14 maneiras diferentes de se extorquir o orçamento federal pelo sistema financeiro nacional e internacional. Estou falando pouco para correr, porque eu tenho 50 figuras dessa, cada uma tem que correr em 30 segundos, porque eu não vou estourar o tempo. Se você tivesse uma dívida, quem tem dívida aqui? Qualquer dívida com o banco, alguém tem dívida? Qualquer dívida. Se você tivesse uma dívida com o banco e você pudesse de forma unilateral decidir a taxa de juros, quanto você vai pagar para o banco? Você botaria a dívida lá no alto? Ou você daria a dívida mínima, como é nos Estados Unidos ou no Japão, que é 0,2% ao ano? O governo federal, gente, o Banco Central, com uma política econômica e financeira suicida, ele decide de forma unilateral, porque ele tem o poder, ele tem o monopólio financeiro no país, que o Banco Central ainda é público no país, ele decide pagar juros estratosféricos. Isso é crime de traição à pátria, meu general, meu coronel, comandante do exército, por favor, salve o povo brasileiro, salve os 50 mil brasileiros que estão morrendo todo ano em nosso país, salve os idosos que estão na porta dos hospitais, salve as nossas crianças, salve a pátria, meus militares, porque o povo está fazendo o que pode. Entendeu? Então nós vamos avançando. Por favor, o que é isso aí? Isso aí não é um projeto internacional, não. Esse projeto é internacional, só que aqui eles arrocham mais. Eu tenho a desconfiança que eu sei o motivo. O principal motivo, entendo eu,
foi que o Brasil tem uma dívida histórica com as corporações transnacionais, quando o Brasil, na Batalha de Guararapes, deu um chute no traseiro da Companhia das Índias Ocidentais, em 1654, na última batalha que derrotou a Companhia das Índias Ocidentais. O livro de história vai falar que foi os holandeses, não vai falar? Companhia das Índias Ocidentais, que era uma grande corporação já preparando seus tentáculos para abocanhar o mundo nos próximos séculos. E nós expulsamos eles daqui e não deixamos eles abrir o baú de maldade deles aqui. Eles foram derrotados no Brasil. Foram derrotados, voltaram para Amsterdã, que era a base deles, e York, as duas bases principais dessas famílias, dessas cerca de 250 oligarquias, famílias internacionais que controlam de maneira sorrateira e esotericamente o mundo. Voltaram para lá, depois, de Amsterdã, eles foram para uma ilha lá no norte da Europa, das Américas, voltaram para as Américas depois de algumas dezenas de anos e compraram uma ilha dos índios. E lá fizeram a sede econômica desse pretenso, que eu chamaria agora de governo mundial. Qual é o nome dessa ilha? No norte, Manhattan, que é um nome indígena. Entendeu? E depois, como eles tinham a sede lá em Londres, que era outra principal sede deles, na City, era na cidade de York. Eles, então, depois, trocaram o nome de Nova Amsterdã para Nova York. E não fizeram a sede do governo mundial, o braço econômico do governo mundial aqui como eles queriam. Nova York seria aqui. Mas o cristianismo do povo brasileiro não deixou, eles foram derrotados materialmente e espiritualmente nas sagradas terras do Brasil. Isso é que tem que ser passado na televisão para exaltar o ego do povo brasileiro, mas com verdades. Outro crime que ele comete, você diz, vê o governo abrindo a boca, falando de boca cheia, que aumentou as reservas internacionais do Brasil. Já viu isso? Aumentamos, o Brasil nunca teve uma reserva internacional tão grande. É outro golpe financeiro contra o país. Sabe o que eles fazem, doutor Ribas? Eles compram títulos do governo dos Estados Unidos, doutor Ribas, pagando quase zero de juros, e emite título da dívida interna, pagando 16% de juros, 16,5% de juros. É isso que eles fazem, é outra falcatrua que eles cometem contra a nação. É uma atrás da outra, é para acabar com a civilização brasileira. É para destruir tudo, para eles emergirem com um novo governo internacional privado, uma ditadura internacional tão ferrenha que se a gente não reagir, se eles chegarem ao intento deles, nunca mais a humanidade se liberta. E só com intervenção divina ou das naves espaciais. Entendeu? Então a gente não pode deixar isso acontecer. O pior crime de todos não é esse ainda, tem mais um crime financeiro, são 12 ou 14, mas só vou falar 3 ou 4, senão não vai dar tempo. Isso tudo, modestamente, humildemente, eu tenho de mente, mas eu botei no papel para correr, porque eu tenho que sistematizar para falar em 30 minutos ou 40. Quem conhece swap? Quem sabe o que é swap? Nós sabemos, o amigo ali disse que é mercado futuro, é compra de dólares. Seria para evitar a compra de dólares, quando o dólar estava R$2, 3, 2,50. Quando não interessa o governo que os banqueiros comprem dólar, ou que os empresários comprem dólar em volumes monstruosos, porque ele tem sempre uma desculpa dizendo que isso vai aumentar a inflação, tem sempre uma desculpa econômica, sempre, financeira, sempre. Na maioria das vezes é mentira. Quando o banqueiro vai comprar dólares, ele vai lá no banqueiro e fala assim: banqueiro, o empresário, não compre dólar, isso vai prejudicar o plano econômico do governo, você não pode fazer isso, mas vem aqui, assina um contrato comigo aqui, assina aqui, se o dólar subir eu te pago a diferença. E subiu, e foi para R$4. 2015, a doutora Maria Fatorelli acusa isso, há 15, 20 anos, em 2015, o rombo foi de 170 bilhões de reais, só nisso, só no swap. E esses 170 bilhões não foi pago em dinheiro, foi pago com títulos, e a dívida subiu mais 170 bilhões. Por isso que ela saiu de 3,6 nesse ano e foi para quase 4 trilhões. É inacreditável. O que tem? O que é que tem de regular nas instituições brasileiras, meu Deus? É crime de traição à pátria.
E para piorar, o comandante do exército, a quem todos obedecem, está submetido a um indivíduo, ao ministro da Defesa, que é membro titular, todos sabemos disso, de uma organização internacional que atenta contra a soberania do Brasil de forma sistemática, que é o Foro de São Paulo. Só isso já seria motivo suficiente para as Forças Armadas chamarem o povo. Cara, bota um tanque na rua e você vai ver a multidão que vai atrás. Eu mandei um vídeo com helicópteros, um vídeo maravilhoso que eu recebi, vários helicópteros nas praias do Rio de Janeiro, agora, antes de ontem, aquele mundo de helicópteros, parecia o mundo acabando. Vários helicópteros das Forças Armadas, um atrás do outro na fila. Eu mandei esse vídeo, espalhei o que veio de saudações, o pessoal, isso é pouco, quando vai acontecer? O povo vai atrás, gente. Os 7 milhões vão se transformar em 50 milhões na rua. Eu tenho certeza absoluta. Nós precisamos preparar o Brasil para isso, porque talvez a única saída seja essa. Tá? O que é isso aí? Esse sistema, o quadro anterior é esse aqui. Por que passou tantos quadros assim? Aqui, ó, esse aqui o que eu queria dizer é que esse sistema da dívida é internacional. Olha a dívida dos países. Japão, 226% do PIB. Grécia, 175% do PIB. Itália, 133% do PIB. Todos esses países devem pra caramba. O sistema internacional, aqui está os Estados Unidos com 72%, mas já está perto de 20%. Já está perto de 20 trilhões a dívida dos Estados Unidos. E o Obama, há 3 anos atrás, ele disse que o governo dos Estados Unidos ia bancarrota, ia quebrar. Ele foi à mídia e falou, não temos dinheiro, a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, não temos dinheiro, o país vai quebrar. E ele, em vez de pedir o remédio para salvar os Estados Unidos, seria uma auditoria completa da dívida interna e externa dos Estados Unidos, o que ele fez? Ele pediu o Congresso para aumentar a dívida, e a dívida dos Estados Unidos foi de 17 para 19 trilhões de dólares em poucos meses. Esse dinheiro foi dado para os bancos para salvar o banco. O próximo, por favor. Tenta. Aqui, ó. Em 1913, o Banco Central dos Estados Unidos foi privatizado. Todos nós sabemos disso. Não sabemos? Em 1913, foi privatizado. Às vésperas de Natal, no dia 23 de dezembro de 1913, ele foi privatizado, quando o povo dos Estados Unidos estava comemorando o Natal e contando louvores e glórias a Santa Claus, o Papai Noel. Tá? Eles dividiram o Banco Central dos Estados Unidos privado em 12 filiais. E a mesma nota de $1 que deveria ter diferente, só o nome de série, mais nada, ou a assinatura do presidente do banco, se trocar. Olha ali o que acontece com a nota de dólar. A, B, C, D, E, F, até L, de A a L. Eu demorei, mas eu juntei essas 12 notas. Está tudo carimbado aqui, de A a L. Gente, os banqueiros privados, além de roubar o povo dos Estados Unidos, ainda carimba as notas deles com a sua marca, a sua marca como traficante carimba cocaína. Eu vou deixar esse bolinho de notas aqui passar, para vocês verem, para vocês darem uma olhada e ver que de frente tem letras de A a L em cada uma nota. Foi difícil juntar todas a L. Eu fui em várias casas de câmbio, mas eu consegui fazer a combinação. Ó, eu só vou passar esse dinheiro porque aqui na reunião do PT, hein? Aqui eu sei que eu estou seguro. Se fosse, aqui está arriscado vir até uma nota de 100 a mais. É só, pode ver e passar, por favor, tá? Vou dar uma acelerada aqui para a gente terminar. Tá? Aí vem a pergunta do estrategista Armindo Abreu, gente. Vem a pergunta do estrategista Armindo Abreu, que escreveu esse tijolão de quase 800 páginas, O Poder Secreto, que é uma das pessoas com quem eu tive muito tempo conversando, inclusive na casa dele. Se os Estados Unidos devem, se todos aqueles países europeus devem, para quem os Estados Unidos devem? E para quem os Estados Unidos devem? É a resposta. Quem conseguir achar em toda a sua plenitude essa resposta, estará se aproximando do coração da besta com punhal de prata. Entendeu? Aí nós vamos chegar ao suprassumo dos problemas artificiais que a humanidade vem enfrentando. Tá? Então eu vou aqui apresentar rapidamente em 5 quadros evidências, não prova absoluta, mas evidências de que existe um poder
oculto por trás do mundo, manipulando a história da humanidade. Por favor, há um poder tão organizado, tão sutil, tão atento, tão fechado em torno de si próprio, tão completo, tão corruptor, que não se pode elevar a voz quando desejar criticá-la. Presidente Wilson dos Estados Unidos. Aliás, foi o que privatizou o Banco Central. O próximo, por favor, não vou ler todos, o próximo. Esse aqui é a sociedade fechada, Skull and Bones, Caveiras e Ossos, que fica dentro da Universidade de Wally, que o Bush garoto e o Kerry garoto, republicano e democrata, faziam parte da mesma organização. Quando eles vieram candidatos a presidente há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, na verdade eram peças do mesmo tabuleiro, em que se engalfiavam na mídia, claro, de maneira moderada, sem tocar no que interessava, mas ambos são cooptados por essas organizações. Por favor, por gentileza. Eu não vou ler todo, eu não vou ler tudo. O poder do dinheiro corrói a nação. Esse cara aqui, o Lincoln, ele queria imprimir moeda pública federal única e cancelar todas as milhares de moedas que existiam nos Estados Unidos, porque cada banco emitia sua moeda na época. Eram moedas privadas dos bancos. Ele falou, vou acabar com isso, o Estado vai assumir, eu vou fazer o dólar, um dólar unitário para todo o território nacional, vou acabar com a farra dos bancos. Resultado, tiro na nuca. Passa o próximo, por favor. E esse aqui, é o mesmo caminho. Ele falou abertamente das sociedades secretas, falou abertamente disso no penúltimo discurso que ele fez. Não era o último, ele ainda fez mais um depois daquele. Resultado, tiro na nuca, observe o modo de morrer. Logo depois veio o irmão dele que disse, eu vou dar continuidade ao legado do meu irmão que foi assassinado. Qual foi o resultado? Tiro na nuca. Você entendeu isso? Entendeu com quem a gente está lidando? Entende com quem a gente está lidando, pessoal? Por favor, passa aqui que eu tenho... Tá? Esse aqui é um boçal, isso aqui é carpete dessa oligarquia internacional. Fez mais do que pediu a ele. Ninguém mandou ele acabar com o país da noite para o dia. Não é assim que acaba com o país, para o governo mundial, para o pretenso governo mundial, tem que ser aos poucos. Derrubou um pilar do Estado Nacional, bota uma ONG no lugar. Derrubou outro pilar, bota outra ONG no lugar. Ou privatiza, ou seja lá o que for. Ele pela ignorância dele, ou pela ganância, foi fazendo tudo como se fosse tudo ao jeito dele, com aquele jeito estabanado, ignorante, né? Então é isso, ó. Ele afirma ali, ó, volta lá, por favor. Presidente Lula defende a nova ordem mundial. Não tem dúvida que isso é um processo real. Por favor, por gentileza. Esse aqui, segundo Armindo Abreu, é um sistema de poder que está sob controle dessas famílias, que ele chama, o topo dessas famílias, ele chama de fraternidade babilônica. Está no topo da família. Está lá em cima. Todas essas agências aqui, tudo que está aqui, está sob controle deles. E olha a humanidade aqui, ó, raça humana, que eles chamam de as oligarquias chamam de consumidores, de comedores, consumidores inúteis. Por isso eles vão querer acabar, ao que tudo indica, com boa parte da humanidade. Por favor. Porra, a ONU é fogo. Ai, meu Deus, a ONU é terrível, cara. A ONU é terrível. A ONU poderia pegar toda a política dela, tudo que ela tem, e jogar no lixo. Isso, defender só uma coisa, lá na ONU, só ia ter um documento lá, de uma folha, está aqui, ó. Ela ia escrever só nessa folha, ia ser o único documento da ONU. Só isso que todos os 200 representantes, ou os representantes de 200 países iam defender. A auditoria completa das dívidas internas e externas de todos os países vão fazer sua auditoria, vão extinguir suas dívidas e os seus bancos centrais vão passar a financiar o governo e os governos nunca mais vão pegar um centavo emprestado com banqueiro nenhum, nem nacional, nem internacional. A humanidade explode em prosperidade. O próximo, por favor. Olha só, tem um tripé básico da ONU, que eu vou falar só uma linha de cada setor. Isso aí é a campanha do desarmamento lá no Rio de Janeiro, modestamente o nosso movimento liderou lá. Tá? Eu só quero falar uma coisa, é uma questão técnica.
Segundo o movimento Viva Rio de São Paulo, aqui da grande São Paulo, o Bené Barbosa, ele apresentou um documento na época que eu achei interessante. Havia uma pesquisa científica que mostrava que para cada morte causada por arma de fogo nos Estados Unidos, e isso servia também para grandes metrópoles, ele evitava 4 mortes. E só isso já era o suficiente para justificar o armamento do cidadão de bem no Brasil. Se para cada morte com arma de fogo, 4 mortes são evitadas, então vamos armar o povo. Tanto é verdade que quanto mais o povo é armado, menor o índice de criminalidade. Por que isso acontece? Porque quando o vizinho, os bandidos sabem que aquela família tem arma em casa, eles se metem menos, não invadem a casa da pessoa e com isso vidas são salvas. Entendeu? O próximo, por favor. A população indígena não foi exterminada no Brasil, é outra farsa. É mentira, não foi exterminada. Você anda pelo norte do país e corre a cidade ribeirinha, você vai ver 40 milhões de descendentes de indígenas. Os indígenas se abrasileiraram, eles saíram do Neolítico e pararam de bater pé. Que é isso que eles querem que o povo brasileiro fique fazendo. Não querem que o povo brasileiro avance tecnologicamente. Então eles saíram do Neolítico e estão se abrasileirando. Se uma criança dessa sair daqui agora e vier para São Paulo e trabalhar e estudar, ela vai se tornar uma advogada, vai se tornar uma médica, vai se tornar um trabalhador, um brasileiro como qualquer outro, entendeu? E está aí, ó, o Marechal Rondon, alguém falou em Marechal Rondon aqui hoje, ele tem uns tijolões assim grandões. Se você estudar os tijolões do Marechal Rondon, e isso é falado aqui no livro Nação do Sol no Rio Nogueira, Marechal Rondon nunca citou os Yanomamis. Yanomami não existe, é uma farsa. Foi uma tribo criada artificialmente pela família imperial britânica para se assentar em cima das regiões de minérios brasileiros estratégicos. Vocês já sabem disso. Por favor, esse é o pior de todos. O que vem aí é o pior de todos. É o tripé: desarmamento, indígena e raça. Esse é o pior de todos. Ah, meu Deus. Quando eu vejo isso, eu fico para morrer. 100% negro, gente. É negro mesmo? Será que é negro? E se fosse? Qual o problema? No Brasil não existe isso. Passa aí o próximo. Pesquisas científicas provaram há 3 anos atrás, saiu no Jornal o Globo, saiu na mídia geral. Depois vocês batem no computador e busquem as fontes, porque não deu para botar todas as fontes aqui. Saiu uma fonte, Ciência Brasil, uma revista digital. Eles chegaram à conclusão, analisando a genealogia do povo brasileiro, que quase 80% dos genes brasileiros são oriundos da Europa. Então um cara desse aí, volta lá no anterior, então um cara desse aqui que se diz 100% negro, ele está enganado. Na verdade, esse cara daí, eu garanto para vocês, se fizer o teste genealógico, esse cara aí é 70% branco. Se ele louva os antepassados negros dele, que ele realmente tem, por que ele despreza os testículos e ovários de seus ancestrais europeus? Porque a Europa, os alemães vieram para cá e trouxeram tecnologia, ciência e tecnologia, fundaram cidades maravilhosas, com técnicas agrícolas, industriais maravilhosas. Isso não interessa ao poder internacional, interessa que a gente fique, desculpe aqui pelo teatro, batendo o pé. Entendeu, gente? A próxima, por favor, por gentileza. Aí, ó, navios inteiros. Da onde veio o povo brasileiro? Degredados? Mentira! Pouquíssimos degredados vieram para o Brasil, é mentira. Eu comecei a pesquisar 2 dias, não consegui, porque eu já estava em São Paulo. Sabe quantos degredados vinham para o Brasil? Vinham nos navios que vinham cá buscar especiarias. 70. Eu escrevi aqui a estatística e os 70, navio com 400, navio com 200. Vieram alguns poucos milhares de degredados no Brasil. A maioria era por feitiçaria, era por perseguição religiosa, a maioria. Muitos prisioneiros políticos, não era comunista não, hein? Muitos prisioneiros políticos vieram para cá, pouquíssimos bandidos, e às vezes interessava Portugal se desfazer de algumas pessoas que às vezes batiam uma carteira jovem e vinha para cá colonizar para ele. Entendeu a mentira? Quantos imigrantes vieram para o Brasil que compõem a nossa população? 5 milhões de imigrantes europeus vieram para cá. É aí que está o âmago da civilização brasileira, além dos índios e dos negros que aqui vieram também. Entendeu? É um mito. Vocês estão reparando que eu estou soltando algumas frases para cada item desse? Para cada item desse, volta lá, por favor, anterior. Para cada item desse, para comprovar o que eu estou dizendo. Agora abaixa, por gentileza.
Tá faltando uma imagem. A de baixo, por favor. Não, embaixo dessa. Não, embaixo dessa. Agora abaixa. Abaixa, a próxima. Não, está faltando uma imagem. Em cima. Não, abaixa. Está faltando uma imagem. Apagou uma imagem daí. Não sei onde foi. Ali em cima tinha os jogadores da... Lá em cima tinha os jogadores da seleção da Nigéria. Vocês iam ver o que é negro. E aqui, abaixa agora, o próximo. Eu não pude mostrar o anterior. Qual grupamento de criança é africana aí? Qual deles é de um país africano? O de baixo ou o de cima? O de cima, gente, porque aqui é africano de verdade. Olha essa criança aqui, isso é negro. Esse garoto aqui tem 60% de sangue branco. Você entendeu? A farsa do africanismo que é implantada no Brasil para aplicar a política do quero-quero em nosso país. E evitar que a raça brasileira, que é uma raça morena, futurista, se integre. Quantos por cento da população brasileira é negra hoje? 3% da população é negra. E vai desaparecer. A não ser que eles continuem buscando senegaleses, angolanos, ou se bem que na Angola é bem misturado, haitiano, a não ser que eles não queiram deixar a população se tornar uma grande raça de cósmica morena. Eles podem atrasar um pouco o processo. O próximo, por favor. Agora, na África tem escravidão até hoje em muitos países. Quem pegava os escravos no interior da África e entregava para os mercadores eram os próprios negros que faziam isso. O escravo, quando chegou no Brasil, ele já conhecia a escravidão. Ele já era cativo lá. Ele só veio para cá para continuar a escravidão, que ele já era lá. Hoje, bate no computador. Escravidão no ano 2016, países africanos. Tem um monte. Essa foto aqui é de quando? É de 1500 e pouco ou é recente? Essa foto aqui. É recente. Essa foto é de no máximo 5 anos atrás. Outra, por favor. Então aqui está os nossos ancestrais, que vieram aqui não para oprimir, mas para trabalhar e construir o Brasil. Tá? O próximo, por favor. Oi? Olha aqui, gente. O gráfico do crescimento do Brasil nos últimos 100 anos. Crescimento do Brasil nos últimos 100 anos. Era Vargas. Olha aqui, a Era Vargas. Porra, eu vou ter que pegar uma cadeira aqui, hein, gente. Desculpa aqui. Vou atingir lá o pico. Era Vargas. Pô, 13%, cara, aqui. 13%. Os militares, no ano de 73, cresceu 14% num ano, cara. Num ano, 14%. Essa época dos militares, de 68 até 80, o Brasil cresceu a quase 10% por ano, a quase 10% por 12 anos seguidos. Os democratas chegaram ao poder. Olha o crescimento nacional. Aqui no canto, nos últimos, desde 90, desde 86, quando eles assumiram, daqui para cá. Magrinho. Entendeu isso? E tem muito mais recurso disponível hoje para o crescimento do que havia no passado. O próximo, agora vocês vão ver quanto o Brasil teria de PIB se ele continuasse crescendo como na era dos militares. É uma coisa absurda. Tá? Eu queria só fazer uma continha aqui rápida, bem rápido mesmo, isso aqui é importante. Porque eu não quero abusar do tempo. Tá? Na verdade, eu vou apresentar mais um gráfico aqui, mais uma informação e vou para lá fazer a conta. Porque eu me lembrei que isso aí é depois. Tem um remédio para isso. Um remédio para resolver esses problemas nacionais. Daquelas 20 folhas, só falta 1,5. Das 20 folhas, 1,5, e esse aqui é um dos últimos quadros, está acabando, é o último esse aqui, é o último quadro, vou encerrar. Tem um remédio para isso, para resolver esse problema. O remédio ideal seria a intervenção constitucional pelo poder instituinte, feita pelo povo brasileiro. Só que parece que nesse momento a gente ainda não conseguiu criar uma massa crítica para isso. Tem quantas pessoas conscientes no Brasil que despertaram? 1 milhão, 2, 3? Eu não sei. Tá? Entendeu? Mas o ideal seria essa intervenção com o apoio dos militares. Mas vamos falar de uma coisa feita uma possibilidade de uma coisa feita pelo Congresso.
É constitucional que se faça uma auditoria completa das dívidas interna e externa. Está lá na Constituição de 88, foi uma coisa boa que eles botaram lá. Nos atos transitórios constitucionais democráticos, é isso? Número 26, quem tem uma Constituição vai lá. O que é um ato transitório? Não é o artigo regular da Constituição, são uns pré-artigos que eles usam dentro da Constituição para que se faça a ligação, a conexão de uma Constituição antiga com a Constituição nova. É isso, doutor Riba? O bacharel de Direito aqui não esqueceu não, professor, desculpe. Então, pessoal, está lá na Constituição do Brasil para se fazer auditoria das dívidas, mas eles não fazem, cara, eles não fazem auditoria, não fazem. É inacreditável, a única coisa boa que tem na Constituição de 88, eles não cumprem. Tá? E se fizesse uma auditoria no Brasil, olha o que aconteceria, 1 trilhão ficaria no caixa, só auditoria da dívida, não precisa mais nada, só auditoria da dívida, 1 trilhão ficaria no caixa do governo, não sairia, por quê? Porque essa dívida não suporta uma auditoria, é um castelo de cartas, é uma mentira, é juros sobre juros, são falcatruas ilegais, inconstitucionais, imorais, qualquer auditoria resolve isso. Quem fez a auditoria no Brasil, na história brasileira? Getúlio Vargas, em 1931, quem foi o ministro dele? Oswaldo Aranha, é isso? 1931, a dívida zerou em 46, no início da guerra, já não tinha mais dívida. É mentira que a dívida veio de Portugal. Portugal transferiu uma dívida dele para nós, mas na época do Getúlio Vargas, ela já tinha sido extinta. Pela auditoria que Getúlio Vargas fez, que diminuiu a dívida em 70%. Outra pessoa que fez auditoria, que é até comunista, até não sei, o Equador fez com a participação da Maria Fatorelli. Vai lá ver os investimentos sociais, como aumentaram no Equador por causa da auditoria da dívida. Tá? Se 1 trilhão de reais deixar de ser pago para o sistema financeiro e ficar na economia nacional, eu tenho certeza absoluta, não estou falando do minério ainda não, só auditoria da dívida, o país passa a crescer a 10% ao ano. Se o Brasil começar a crescer a 10% ao ano, em quanto tempo ele dobra o PIB? 7 anos, crescendo a 10% ao ano. Então, em 7 anos, o nosso PIB, que é de 6 trilhões, vai para 12. Só que o Brasil tem condições de crescer a 10% ao ano durante 30 anos seguidos a 40. Tem condições de fazer isso por causa do consumo reprimido aqui. Uma pobreza reprimida que, se o Brasil explodir em prosperidade, a população brasileira vai correr para comprar os bens de consumo e de capital a que ela foi privada por causa desse sistema injusto. Tá? Por exemplo, o mercado de automóveis já estava caminhando para chegar a 5 milhões de automóveis vendidos no Brasil. Eles não deixaram, cara. Quando estava se aproximando de 4 milhões, eles derrubaram de novo para 3 e pouco. Se não fosse isso, já estaria em 5, 6 agora milhões de veículos vendidos. Então o Brasil tem condições de crescer 30 anos, facilmente é 10% ao ano. Mais 7 anos ele dobra de novo. É 10% ao ano, é exponencial, tá? Então aqui já vai para 24, meu Deus, vai dobrar de novo, vai para 24. Mais 7 anos, vai para 48. Em 21 anos, o Brasil sai de 6 trilhões de PIB, que é hoje, para quase 50 trilhões de reais de PIB, se nós entrarmos no caminho do progresso. Quem é pobre? Se a gente chegar a 50 trilhões de PIB, num ciclo industrial magnífico que levaria 20 anos só, o Brasil estaria disputando com os Estados Unidos a primazia da primeira economia mundial. Vocês podem fazer as contas, você vai ver que 50 trilhões fica perto de 20 trilhões de dólares, que é o PIB dos Estados Unidos. Está entendendo isso? Os nossos potenciais sendo enterrados por uma mentira absurda de que nós somos pobres, atrasados, ou seja lá o que for. Eu não aceito esse termo nação de terceiro mundo, isso foi criado por eles. Não aceito esse termo de país pobre, isso foi criado por eles, para inserir na cabeça do povo a psicologia derrotista que mantém a maioria dos brasileiros, não todos, se arrastando como cobras, como ratos. Entendeu? E no dia seguinte, depois de uma possível intervenção popular, é o último item, acabou ali, né? Acabou. No dia seguinte, depois de uma possível intervenção popular, constitucional, com apoio dos militares, quando vem o plano aquele plano, doutor Ribas, desculpe estar explorando o senhor, aquele plano do dia seguinte, como é que se chama aquele plano do senhor? O day after, né?
Não, o dia seguinte, vamos traduzir. Mas ele tem um outro termo, que é estudo de cenários. Eu li esse estudo, vou reler. Quando aplicar o estudo de cenários e fizer um governo provisório, um governo transitório, constituído, um Estado maior constituído de civis e militares, tá? Aí nós vamos poder aplicar os 32 pontos que vão transformar o Brasil na primeira, no mínimo na segunda potência mundial. Tá? E desses 32, só vou falar 5 principais, para encerrar e encerro aqui. Os 5 principais são: auditoria completa das dívidas interna e externa. É imprescindível. Os movimentos impeachmentistas e os intervencionistas precisam falar isso toda hora. Ninguém conhecia Nióbio. Hoje até eu me assustei que até um vendedor de jornal na rua já estava sabendo que era Nióbio, graças a vocês, graças ao Dr. Riba, graças ao Bautista Vidal, graças ao professor Marcos, ao Tony, o meu amigo do Foro de São Paulo que estava aqui, que saiu. Qual é o nome dele, Tony? O que estava aqui, o Renato. Né? Graças a todos nós, que o povo brasileiro hoje está cada vez mais conhecendo o Nióbio, e assim a gente vai avançando. Depois da auditoria, Banco Central público e financiando o governo federal. Nunca mais o governo federal, isso tem que ser artigo constitucional, pode pegar 1 centavo emprestado com nenhum banco, nem interno e nem externo. E tem um subitem que eu não vou falar agora, porque aí é muito, porque aí eu teria que conversar com os amigos em separado, que eu não vou falar aqui porque é demais. E tem gente que é impeachmentista e até intervencionista que não concordaria. Todo o sistema de bancos do Brasil tem que ser estatizado. Banqueiro privado não existe. Por quê? Porque a impressão de moeda é só quem pode fazer é o governo federal. Não pode dar ao banco o direito de imprimir moeda. Ele imprime moeda e emite? Imprime. Ele imprime. Sabe como é que ele faz isso? Porque o banco pode emprestar mais dinheiro do que ele tem em caixa, às vezes, a 400% de juros ao ano. Se você empresta numa alavancagem dinheiro que você não tem em caixa, você está criando dinheiro do nada. Entendeu? Não, mas eu não queria... Deixa eu só encerrar, doutor Ribeiro, eu quero encerrar. Eu vou abrir. Tá. Eu vou abrir. Deixa eu só fechar os 3 outros índices para fechar, tá? Auditoria completa de todas as privatizações que foram feitas. Aumento do efetivo das Forças Armadas para 1 milhão de mulheres e homens em armas. De 370 mil para 1 milhão de homens e mulheres em armas. E para finalizar, o último item. Uma contra-revolução cultural no Brasil. Acabar com toda a interferência cultural do marxismo, do gramicismo, do Herbert Marcusismo, né? E tudo que vem degenerando a cultura e a moral do povo brasileiro nos últimos 40 anos. Uma contra-revolução nacionalista para dizimar essa cultura demoníaca e transformar o comunismo, a divulgação do comunismo em crime hediondo de traição à pátria em território brasileiro. Isso depois tá. E termino dizendo o seguinte, volta lá, por favor. Termino dizendo o seguinte, isso aqui eu termino, doutor Ribas, lendo uma lauda que eu vou ler esse término. Precisamos ser capazes de criar uma massa crítica que poderá lançar as fagulhas do patriotismo para que o fogo da brasilidade se espalhe por todo o nosso território. Os inimigos da humanidade são milenarmente maus. Essa luta, já travada no passado por muitos de nossos ancestrais, é, possivelmente, o início de uma revolução brasileira nacionalista. Temos que vencer e avançar, moralmente, politicamente, tecnologicamente e espiritualmente. Chegará o dia em que todo brasileiro não se preocupará mais com a subsistência física e já estará muito tempo, que já teria sido muito tempo superada essa luta, mas estará ciente da necessidade de caminhar também, tecnologicamente, usando tecnologia, inclusive, em direção ao divino, acessando as frequências superiores. Quem entende do assunto sabe do que eu estou dizendo. Tá? Seria muito bom que o mundo tivesse integrado
que essa propaganda mundial de integração da humanidade, de globalização, fosse uma unidade internacional legítima, baseada no espírito de cooperação, reciprocidade, amor, fraternidade, progresso, evolução moral e espiritual da humanidade. Mas não é. Não é. Quem falar internacionalismo hoje vai estar cometendo um erro gravíssimo e vai estar facilitando as coisas. Vai estar facilitando as coisas para essas oligarquias internacionais que estão trabalhando uma ditadura internacional privada para aplicar no mundo, dominando os estados nacionais à revelia da vontade de suas populações. Já que essa unidade internacional proposta por eles é uma farsa, então eu afirmo, para terminar, e termino mesmo, dizendo o seguinte: nesse caso, essa daqui é a única bandeira para a qual devemos render a nossa homenagem e prestar a nossa continência.